Olá a todos, estamos aqui em mais um podcast do Sindiprestem, trazendo hoje para conversar conosco aqui o Hermínio, advogado, especialista na área de relações, cuida das relações institucionais aqui no Sindiprestem. Além de ser amigo, é um profissional totalmente qualificado, muito qualificado para poder cuidar e tratar desses temas, de alguns temas que nós vamos tratar e discutir aqui hoje. Em especial, a questão da terceirização, os projetos de lei que estão lá no Congresso Nacional, que são ameaçadores ao setor de empresas de prestação de serviço, de trabalho temporário. Então, nós vamos fazer um podcast hoje um pouco mais técnico, mas voltado para essas questões legislativas e para esses PLs e para os assuntos que estão correndo, que estão tramitando no Poder Legislativo e que podem ameaçar o setor. E também o Hermínio vai trazer aqui para nós aqui uma fotografia daquilo que está acontecendo de positivo em termos de elaboração legislativa também para o setor de serviço e de trabalho temporário. Então, Hermínio, seja bem-vindo. Eu vou agora abrir a palavra aqui para o Hermínio para ele se apresentar rapidamente e trazer aquele ponto que ele já considera os mais relevantes aqui para discutir nesse âmbito que eu coloquei aqui, dos projetos de lei que são importantes para o setor dos serviços e empresas de trabalho temporário. Obrigado, Hermínio. A palavra está com você. Vamos em frente. Obrigado, Eduardo. É um prazer muito grande estar aqui com você, né? Uma pessoa tão importante que conhece bem juridicamente o nosso setor, não só o nosso setor, mas muito mais amplo, né, na questão de relações trabalhistas no Brasil. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui com você, tá? Obrigado, e até saber que nós estamos aqui em parceria aqui no sindicato e na Fenacerta. Bom, Eduardo, nós estamos você sabe muito bem que estamos nesta luta já há algum tempo, né? Desde a formação do sindicato, nós já discutimos isso aqui, no aniversário do sindicato, 34 anos, se não me engano, foi isso, né? E nós já contamos um pouco da história e eu estou desde o início disso. Tanto é que eu queria abrir aí, lembrando aí os amigos, né, associados ou do segmento de terceirização e de trabalho temporário, né, os pontos importantes na história em que houve uma participação efetiva do sindicato. Né, o início foi da associação, depois do sindicato, que realmente motivou e foi o vetor de tudo isso. Então, desde a Constituição de 88, né? A Constituição de 88 era uma Constituição sui generis naquele momento, né? Estavam saindo de um governo militar e os eleitos constituintes foi muito baseado no pessoal da esquerda. Então, foi uma Constituição muito voltada principalmente a direitos das pessoas, né? Tanto é que o artigo 5º da Constituição devia estar na CLT e não na Constituição, mas foi colocado lá. E lá, o que aconteceu? Houve um artigo proibido, foi aprovado um artigo na comissão específica, um artigo proibindo a prestação de serviço a terceiros, salvo, na época, quem tinha lei, que era o caso da vigilância e do trabalho temporário. Então, foi um trabalho importante, porque naquele momento, se não houvesse essa união dos setores, porque em termos políticos, Eduardo, não existe, né, um só, existe vários, um colegiado, é um aglomerado de forças para que você consiga aprovar isso. Mas existe quem, né, toma uma direção, quem vai abrindo os caminhos. E o Sindiprestem e a Certem foram um desses. Então, primeiro debate, grande debate, né, importante debate, foi divisão de órgãos, foi na Constituinte de 88 que nós conseguimos tirar esse artigo. Foi o primeiro artigo a ser votado. Então, foi uma vitória extraordinária. Se a terceirização e o trabalho temporário cresceu muito, deveu-se a esse momento histórico da Constituição. Em seguida, veio o embate com a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tinha aquele tempo se falava enunciado, né?
mudou para súmula, depois você pode até esclarecer qual que é a diferença do enunciado de uma súmula. Mas era o enunciado 256, que também proibia, tinha o mesmo artigo que estava na Constituição, estava no enunciado do TST. Tá? Salvo o trabalho temporário e vigilância, também proibia. E aí começou também um grande trabalho, né, das entidades, o Sindipres aí tentando ir na frente, para que a gente pudesse rever esse enunciado. Também conseguimos, foi outra divisor de águas. Hermínio, e você participou de todo esse processo, tudo né? Isso. 88 na Constituição, veio agora depois com o enunciado também, e veio participando de toda essa história da terceirização, né? Toda, em loco, né? Muito bom. E sempre tentando não ser protagonista, né? Porque eu disse para você que há um conjunto de entidades, mas que pelo menos você vai direcionando e vai chamando o grupo para ir junto. Então, aí nós conseguimos também, foi outro divisor de águas, que foi modificar a súmula 256 para 331, que praticamente, Eduardo, o que é a súmula 331? Ela regulamentou a terceirização no Brasil. A despeito da discussão que nós tivemos até há pouco tempo, de atividade fim, atividade de meio, tá? Mas ela liberou. Tá? Ou seja, tirou o 256 que proibia e o 331 liberou. E nós devemos aí muito ao ministro Almir Pazianotto, que entendeu a nossa mensagem na época, não é? De que isso era... Como você vai proibir uma atividade... Né? A parceria entre empresas é importante, sempre foi importante e vai continuar sendo importante. Então ele entendeu e acabou defendendo esse processo e aí modificou. E o terceiro grande passo, né, para a atividade, que nós tivemos muito mais próximo, né, foi a regulamentação da terceirização. Tá? Ou seja, foi fomos revisitar a Lei 6.019, que é a Lei do Trabalho Temporário, né, de 1974. E é bom dizer também que essa lei de 1974 também saiu aqui dos empresários que hoje compõem o Sindipres, que ajudaram a fundar o Sindipres, na Sertem, porque foi a Sertem que trabalhou para a regulamentação do trabalho temporário no Brasil. A Sertem foi fundada em 1970 e a Lei do Brasil é de 1974. E só para os nossos ouvintes entenderem, a Sertem é? Associação Brasileira das Empresas de Trabalho Temporário de Terceirização. Onde você já estava também, nesse momento, e também conduziu o tema lá dentro. Fui presidente 2 vezes lá. Tá bom. Nós fomos acompanhando tudo isso, né? Tá. Porque a Sertem, juntamente com a Preste, de qual eu também fui presidente, foram as duas entidades que se fundiram, tá? E fundaram o Sindipres. Então, a história da Sertem e da Preste se confunde com a história do Sindipres. Certo. Então, foi esses 3 pontos importantíssimos para que hoje, né, nós, empresários da atividade, continuássemos aí, né, trabalhando, cresceu demais. Hoje, poucas empresas, vamos colocar de média, né, até pequenas, contratam diretamente. Hoje você faz uma parceria com a empresa, tá? E que foi um verdadeiro achado, né? Quando surgiu essa parceria entre empresas, a terceirização, resolveu o problema de muitas grandes empresas. Porque quando veio a globalização, né, começou a ter a globalização e essa competição, não é, exacerbada, tá? As grandes empresas que tinham estrutura vertical não sabiam como é que elas poderiam ser mais rápidas, né? E aí a terceirização ajudou muito. Até hoje. Até hoje. Hoje, Até hoje. mais ainda. Então, só para dar esse preâmbulo histórico, que é importante, tá? E aí, eu quero passar para você, o amigo associado, amigo do segmento de terceirização de trabalho temporário, o trabalho que nós desenvolvemos em Brasília no dia a dia, né? Porque todos os dias você tem projetos que... Isso é importante você falar. Então, tem muitas vezes... O pessoal fala, pô, não foi aprovado tal projeto, etc. Mas muitas vezes, o projeto, você decide um projeto, não só pela regulamentação, mas também não deixar que ele seja aquele... Nesse aspecto, eu queria fazer um reforço aqui,
para que nossos ouvintes entendessem a importância das relações institucionais nesse ponto que você coloca. Porque, às vezes, como você muito bem falou aqui, Hermínio, não é você fazer aprovar alguma coisa, mas, às vezes, é você segurar alguma coisa para não aprovar. E quando você segura e faz morrer alguma coisa que pode prejudicar o setor para não aprovar, não aparece. Mas você estava lá para segurar você e a sua equipe estavam lá para segurar esse assunto que poderia prejudicar o setor. Então, veja, eu faço essa observação porque o trabalho de relações institucionais é estratégico. Nesse sentido, ou para empurrar algum projeto de lei, alguma coisa que beneficia, atende o setor, ou para desviar e fazer com que fique parado, ou então não progrida um projeto de lei que possa ser muito nefasto para o setor. Então, teu trabalho aqui, Hermínio, eu estou fazendo essa observação para os nossos ouvintes entenderem que, às vezes, aparentemente, você está num silêncio lá, porque não aconteceu nada, mas não tinha que acontecer nada mesmo, porque era o melhor para o setor de serviço. Estava acontecendo muita coisa, hein? Exatamente. Então, eu faço essa observação com relação isso mesmo, ao que você faz lá, Hermínio, ao teu trabalho, porque ele é estratégico, é de suma importância para trazer segurança jurídica para as empresas, para os associados, filiados aqui no sindicato. Isso mesmo. Muito obrigado pelo comentário. E é isso, muitas vezes, né, que se fala lá, que não votar também é legislar. Exatamente, é isso. Isso aí. Que é o que se fala. Você resumiu numa palavra o que ele Então tem muito, quase toda semana, você tem um projeto que entra. Ainda mais desses projetos politicamente corretos, de direitos. Imagina esses que passam, imagina os que estão lá, que nós vamos ver um pouquinho aqui de alguns projetos desses, e que é difícil você argumentar. Né? Que a gente vai falar, por exemplo, as cotas, é muito difícil você argumentar. Mas olha, só para falar dois grandes projetos que nós temos, só para você ter uma ideia do que você falou, até para enfatizar o que você falou, tem um projeto que é de 2005, ou seja, faz 20 anos, projeto do deputado Vicentinho, que simplesmente acabaria com a terceirização. E esse projeto está há 20 anos sem votar. Ele está vivo, mas está parado. Está parado. É isso aí. E sempre, né, vem alguém para tentar levantar e a gente vai, como Ou agora. Seja, se não é o time, se não é você lá nas relações institucionais segurando essa coisa toda, mais 25 anos, poderia já ter sido aprovado tudo, e etc. Proibindo a terceirização e seria um... Isso aqui é aquele projeto que é o seguinte, estende os mesmos direitos do trabalhador da empresa contratante, responsabilidade solidária. Para você terceirizar, você tem que consultar o sindicato. Ou seja, você... fulmina a terceirização. Acaba com a terceirização. E esse projeto está lá. E agora, voltou a discussão de novo. E até nós participamos de uma audiência pública, né, porque ele quis rever todo esse projeto, o deputado petista Bongás. E nós teve uma audiência pública e nós conseguimos também, não é? Segurar e não deixar a coisa andar. Eu mostrei para os caras que hoje o trabalhador terceirizado está super protegido. É só ler a lei. Sim. Então não precisa mais. Tá certo. E ele está tentando aí. Isso aqui é mais um ponto desse trabalho que a esquerda, que o PT está fazendo, para repensar, vamos colocar assim, para não ser, né? Não é para revogar, mas para repensar a reforma trabalhista. Então tem esse projeto do Vicentinho, né? E tem um outro no Senado agora, do Paulo Paim, esse é de 2023, que segue a mesma linha. Tá? E qual foi o nosso trabalho lá? Não é? Indicar o relator. Certo. E nós indicamos o relator, o Laércio resolveu assumir para a gente, e o Laércio é o relator que está com o relatório para não aceitar o Ou seja, Hermínio, projeto. o que eu deduzo na sua atividade, eu estou enfatizando, Hermínio, a questão da sua atividade, porque é para as pessoas entenderem o que relações institucionais faz lá, né? Você, assim, mesmo quando não está andando, está funcionando. Mesmo quando... Quer dizer, tudo que acontece no parlamento, que é o que você colocou aqui. Às vezes é indicar um relator no silêncio, colocar ele lá. Às vezes tá 25 anos, deixa mais 10, devagarzinho no silêncio aqui. Então eu vejo que é absolutamente estratégico esse trabalho, né, Hermínio? Porque você precisa, imagino eu, aí eu queria que você contasse um pouco.
você precisava fazer o quê? Precisa ficar monitorando o tempo todo esses PLs, de olho neles, aqueles que estão adormecidos, aqueles que podem acordar e aqueles que estão acordados e fazendo estrago. É mais ou menos isso aqui, né? Isso aí, e os novos, né? E os novos, né? Então você tem que estar sempre acompanhando e tentando conversar sempre com o autor para tentar melhorar, mas se ele tiver, não ouvir, não quiser ouvir os argumentos, aí você trabalha de outra maneira, que é indicar o relator, e aí envolve o presidente da comissão para dar a relatoria, né? Porque o presidente da comissão, das comissões, tem o mesmo poder que tem o presidente da Câmara ou do Senado. Ele que determina para quem vai o projeto, como vai, se o projeto vai para a pauta ou não. Então, esse caso aqui também, todo mundo já conhece o Paulo Paim, ele é histórico, né? E cada 3 meses ele faz uma audiência pública contra a terceirização. Agora, semana passada, ele fez uma audiência e só convida, né, os contrários, né? Certo. Então, todo mundo já... Ou seja, mas de qualquer maneira, né, Hermínio, significa o quê? Você precisa ficar monitorando esse projeto do Paulo Paim. Ele pode falar o que quiser, mas o projeto está... Mas você tem que ficar O monitorando. projeto está parado, tem que monitorar. Isso daí é quase igual ao filho, né? Que você precisa ficar o tempo todo olhando, né? Desde pequenininho até crescer, né? Você precisa ficar olhando lá, né? Então, tomando conta, né? É mais ou menos assim, né, Hermínio? É isso mesmo. É isso mesmo, tá? Hermínio, há quanto tempo você faz isso? Conta aqui para... Olha, desde quando eu entrei nesse mercado, tá? Eu entrei em 1974, depois em 76 já estava envolvido na Sertem, fazendo esse trabalho político. Muito bom. Porque lá, naquele momento, nós tínhamos, o Brasil tinha terminado de ratificar uma Convenção 96 que tratava das agências privadas de emprego. Não é? Porque a ONU, não é? Ou seja, a OIT, não é? Como sempre, achava que isso era função do Estado, certo, que a agência de emprego era só função do Estado, que não podia ser no particular. E naquele tempo era agência de emprego mesmo. O que era? Você fazia o trabalho de recrutamento e seleção e mandava para a empresa contratar. Hermínio, e você, então, diante do que você colocou aqui, você também cuida desses temas mais macroestratégicos, né, que vem da OIT também, que acabam não se transformando imediatamente num projeto de lei, mas eles entram nas pautas debaixo desses projetos de lei todo também, né? Sim. Então você também toma conta desses temas macro e estratégicos que vêm aqui. Por quê? Você acompanha muito bem, não é? As nossas centrais, né, principalmente as de esquerda, trabalham muito na OIT. Certo. Trabalham muito. Tá? Tanto é que a grande discussão, por exemplo, na Constituinte, que eles estavam contra a terceirização, eu falei, só que lá, na OIT, vocês aprovaram uma convenção, a 181, que é exatamente a terceirização. Aí, recentemente, tanto é que conseguiram colocar na pauta da OIT para revogar isso aí também. Tá certo. Mas você tem que acompanhar e tal. Os temas estratégicos também, né? Que entram da OIT e que podem contaminar os projetos de lei, enfim, todo aquele trabalho que você está fazendo. E eles vêm com argumentos, né? Certo. A OIT, a convenção da OIT diz isso. E você está lá também, né, Hermínio? Nas audiências públicas também, sim, você está lá junto. Participo direto das audiências públicas, então, que é muito importante. Bom, recentemente entrou um outro projeto aí que nós estamos acompanhando, que ele propõe que a empresa possa contratar diretamente o trabalhador temporário. Entendeu? E aí, veja bem, não é que a empresa já tem a oportunidade de contratar, tem um contrato de experiência, tem um contrato por prazo determinado, tem o intermitente, certo? Então não tem sentido contratar o temporário. O temporário é muito específico, né? Porque o temporário ele atende vácuos, né? Demandas específicas, momentos específicos da empresa. Que é pouco tempo. E outra, se você não contratar através de uma empresa, tá? Você pode ter uma relação com o trabalhador, né, de informalidade. Tá certo. Então, o trabalho temporário hoje... O trabalho temporário hoje é obrigatoriamente formal. Tá? E não é porque nós queremos, nós somos bonitinhos, não. É porque a lei retém todos os impostos na fonte. Isso é muito importante que você coloca. Quer dizer, inclusive no temporário já se permitia terceirizar, entrar na atividade fim da empresa, não é? Isso. Não tinha restrição nenhuma. E esse detalhe que você colocou aqui, que é absolutamente importante,
com a intermediação dessa empresa aqui de trabalho temporário, quem contrata tem muito mais segurança jurídica para não ter o vínculo caracterizado diretamente, justamente por conta da sazonalidade. Você tem um período determinado, você usa esse trabalhador, sai. Nas outras modalidades, como você colocou aqui, intermitente, eles têm naturalmente a continuidade. Então, a especificidade do trabalho temporário, pelo que eu entendi, é que faz com que existam as empresas e que exista essa lógica de você contratar através dessas pessoas jurídicas, não é? Assim que eu acho que foi perfeito no Brasil. A empresa de trabalho temporário hoje tem que ter um registro no Ministério do Trabalho. Tá certo. Entendeu? Para pelo menos você controlar. Ou seja, não faz sentido nenhum um projeto de lei desse que para o trabalho temporário permite a contratação direta. Outra, é o seguinte, você percebe bem... O que tem por trás disso, Hermínio? O que é? Então, é questão política? Não, você quer desmascarar, não desmascarar, mas você quer demonizar essa relação de parceria entre as empresas. Por quê? Você enfraquece representação sindical, tá certo? Tá certo. É só isso. Então, eles ficam criando fatos para... Então, contratar diretamente não tem sentido. Até porque a empresa hoje não quer contratar diretamente. Tá? Porque ela está mais preocupada com o seu negócio, com a sua atividade. Tá certo. Então, tem coisa, é mais temporário. E esse cidadão ainda põe aqui que proibido o temporário na atividade de fim. Voltou quer dizer, piorou ainda mais, né? Ainda mais um pouco. Né? E aí você tem que estar lá e tal. O que você faz com um projeto desse? Ou você tem que derrubar esse projeto, que é difícil, porque o discurso é bom. Não, olha, trabalho temporário, eu estou defendendo para você ser funcionário da empresa, né, e ter os mesmos direitos da empresa, o que não é verdade. Tá? Porque a empresa não vai contratá-lo diretamente. Então o sindicato, ao contrário, está tirando o emprego desse cidadão. Quando o sindicato pensa que está ajudando, a centrais está ajudando, está tirando. É o que eu falo no poder público. Volta e meia, né, as centrais trabalham os funcionários do poder público. Lá no Congresso a gente vê isso muito, na Câmara dos Deputados, no Senado. Os funcionários que trabalham internamente, né, o cara fica vendo o salário do cara concursado, e aí o sindicalista chega e está vendo, ó, nós vamos trabalhar aqui para você ser funcionário da Câmara dos Deputados. Tá? Então ele pensa, ele acredita que ele vai ser contratado sem um concurso público. Aquele famoso trem da alegria que tinha. Aí eu falei, eu comento com eles lá, falei, tem até uma entidade, uma associação de defesa deles, que quem comanda essa associação é o pessoal esquerdista, Érica Cocai, entendeu? Eu falava, amigo, você já tem uma oportunidade aqui dentro, na Câmara dos Deputados, que você está trabalhando aqui dentro. Tá certo? Então você tem um emprego, você está trabalhando e você pode se preparar para o concurso público. Coisa que as pessoas lá fora não têm. Tá certo. E o que a pessoa está te dizendo, ele está te enganando. Jamais você vai entrar numa canetada aqui. Tá? Então aproveita isso. Você vê, e nós temos todo o pessoal de comunicação da Câmara e do Senado são terceirizados. Pessoas desse nível, jornalistas. Aliás, o Ministério do Trabalho também usa bastante terceirizado. Muito. O Ministério Público. O Ministério Público também, né, usa terceirizado. A CUT usa. Também terceiriza. Então a CUT terceiriza, todo mundo terceiriza, contrata, só que é uma bandeira política, né? Isso aí. Que parece que eles estão tentando mudar agora para o PJ, né? Sim. Mas eles jamais vão esquecer a terceirização, por quê? Porque é quem mais emprega no Brasil hoje. Tá? E você tem os funcionários que são ligados ao Sindipres e ao Sindipres, né? Que são os sindicatos, e não aos sindicatos metalúrgicos, aos sindicatos, etc. Tá certo. Então é isso que vai... E agora tem um pior aí, que a gente está segurando, mas que... Outro PL? Não, só para saber como é difícil. Tem uma proposta lá que está desde 2022, que é para aumentar, que é dar um adicional de periculosidade para porteiros, de 30%. Qual é o motivo de dar adicional? Então, eles acham que o porteiro, com essa onda, onda de criminalidade, que o porteiro, ele corre esse risco. Como se os 30% fosse salvar a vida dele, né? Mas o problema não é nem esse. O problema é o seguinte: quando ele faz esse tipo de proposta, que é do Túlio Gadelha, né, que é um esquerdo tradicional, ele vende a ideia, não, eu estou te beneficiando, estou te ajudando. Mas o que ele está fazendo? Jogando, principalmente os condomínios, para o porteiro eletrônico. Ou seja, o cara tá lutando contra o emprego dele. Porque quem suporta hoje 30% no aumento de condomínio, né, na grande maioria dos prédios? Porque você sabe que a folha de pagamento no condomínio
é o que mais pesa. 70%, 80% do custo do condomínio é folha de pagamento. Você põe 30%, você vai jogar, né, o condomínio para a portaria eletrônica. E a gente fala isso para ele, os caras, não sei o quê. Então é um projeto que nós estamos segurando. Esse projeto aqui em especial, nós fizemos um trabalho muito especial, porque esse projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, passou pela Comissão de Trabalho, e nós estamos naquele trabalho lá de não deixar votar. Vocês estão conseguindo fazer a contenção dele? Ó, imagina quanto seria o custo para as empresas para competir no mercado com 30% de aumento. Então, o trabalho do sindicato está ajudando as empresas nesse sentido. Ou seja, trabalho também de contenção para não deixar acontecer o pior, que é o que você... Para não deixar. Até porque essa é uma proposta politicamente correta. Você chega para o trabalhador e fala, vou te aumentar o teu salário em 30%. Tem um apelo político grande aí, né? Essa proposta. Tem voto pra caramba aí, né? Para esses caras, né? Estou dizendo. 30% de aumento de salário, você vai ficar aqui ainda. Ninguém está falando que ele pode perder emprego. Você vai ficar aqui empregado. Nem está falando que ele pode sair por conta da portaria eletrônica. Mas você vai ficar aí. Tem um apelo político muito grande. Muito grande, mas vou te aumentar em 30% do salário. Você não gosta? Exatamente. Só que ele não está conseguindo enxergar que ele... Ó, eu posso ganhar 1 milhão por mês, mas se eu não tiver emprego... Eu posso pedir 1 milhão por mês, mas se eu não tiver emprego, eu não ganho nada. É a questão dos encargos sociais, né, o Hermínio, aqui no Brasil, né? Essas ideias que... Eu vou colocar essa palavra assim, mas enfim. Essas ideias mirabolantes que surgem de proteção social sem analisar o custo, com encargos sociais de 102%, como é que você pensa em viabilizar algo que não vai ter um impacto gigantesco para quem contrata? E como é que a gente vai deduzir que na hora que quem está contratando percebe que o custo aumenta, ele vai tentar economizar, porque ele não consegue repassar esse custo para frente. Então, Hermínio, é aquele que você já conversa há muito tempo, que a gente já trata há muito tempo aqui, a questão dos encargos sociais. Aí essas propostas ficam piores, né? Elas ficam piores do que elas já são. Né? Aumentando mais. E por quê? Né? Tudo isso, o Eduardo, né? Você sabe muito bem disso, você acompanha, né? Logicamente, todos os artigos do teu pai. O maior bem social que tem as pessoas é o emprego. Tá? Quanto mais emprego nós tivermos, mais condições ele vai ter de ganhar mais. Então, você não pode, né, matar a galinha dos ovos de ouro tirando mais ovos dela. Então, vai acontecer o que está acontecendo hoje. Pô. Você vê hoje, está todo mundo propondo aumento de encargos, que você acabou de falar de 102%, ou mais, né? Porque o 102% é direto, fora os benefícios. É verdade. Tá? Todo mundo está trabalhando por isso e etc. Só que ninguém está se importando. Quando eu digo ninguém, são essas pessoas né, da esquerda que só querem direitos. A informalidade. A formalidade no Brasil hoje é quase 50%. E crônica, né? Porque não é de agora, né? A formalidade historicamente sempre existiu, né? Sempre existiu. E agora é crônica. E mais, cada vez mais que você vai dificultando a contratação, vai aumentando isso. E o que eu acho que até o melhor, né? O que as pessoas estão percebendo? Bom, por que eu vou ser CLT se eu ganho mais trabalhando como autônomo ou como camelô, que não sei o quê? Faço o meu horário, etc. E acabou. Tenho liberdade, não tenho chefe, trabalho a hora que eu quiser, da onde eu quiser. Então, por isso que não tem essa mão de obra. E ainda soma-se ao Bolsa Família, que o cara trabalha como autônomo, como camelô, recebe os benefícios do governo, Bolsa Família, LOAS, etc. Então, o cara está no melhor do mundo. É por isso que nós não temos mão de obra hoje mais. Tá muito Outro difícil. Tema também, nossa, esse tema aqui dá para gente fazer mais uns 4 ou 5 programas iguais a esse aqui. Para poder tratar também, né? Falta de mão de obra. Outro negócio que tem lá agora, também surgiu agora em 2015, obrigar a seguir o piso regional. Não é mais agora o salário mínimo, né? É o piso regional que normalmente é maior. Olha outro problema de custo que vai estar. Isso está debaixo também de outro PL. Outro PL. Eu estou só dizendo aqui, são PLs. Todos esses projetos de lei que você está acompanhando, você está monitorando e rastreando ele o tempo todo. O direto, até que aqui, o deputado Sanderson, é um deputado muito atuante em defesa do empreendedorismo, um deputado do Rio Grande do Sul. E aí ele pediu a vista, está pedindo para retirar de pauta, mas está na pauta hoje
da Câmara dos Deputados. Estão querendo mexer estão valorizando a convenção coletiva, mais um projeto da esquerda, só que ao mesmo tempo você limita essa convenção. Limita mais do que já está. Entendeu? Por exemplo, horário. Você não pode negociar horário. Eles estão propondo. Então, se você não lê bem o projeto, bom, mas a convenção coletiva é ótima, né? Botar na convenção é o que nós defendemos. Tudo na convenção. Só que eles estão proibindo a convenção. Né? Então, regras sobre duração do trabalho, as normas de saúde, etc. Aqui. Bom, e aí, para você não ficar muito assustado, eu vou te falar rapidamente aqui de alguns projetos favoráveis que nós estamos trabalhando, que é muito importante também, e que é tão difícil de caminhar, porque favorece as empresas. Né? Foi o caso da terceirização. Tá, demorou 20 anos. Agora você vai dar as notícias boas. Agora a notícia boa para você. Tá bom? Mas é isso, eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Não, vamos em frente, que tá ótimo. Agora você pode entrar nessas questões aqui, desses projetos que interessam para o setor e para que os nossos ouvintes aqui entendam o que tem de bom e o que está lá no seu radar para poder empurrar isso para frente. Então, além de você estar preocupado com esses que são negativos, você tem que estar preocupado em outro para andar. Esse você tem que conter, o outro você tem que empurrar. E aí, o contrário, né? São eles que não deixam empurrar. Tá certo. Mas agora tem um projeto muito interessante que é você recolher os impostos só sobre a taxa administrativa, né? Tirar a folha de salário, que é a questão do ISS. Então, é um projeto que já conseguimos aprovar em 2 comissões e está no plenário e nós estamos lutando para pautar esse projeto. Muito bom. Ele teve uma dificuldade por causa da reforma tributária, atrapalhou Parou um pouco. E nós até estrategicamente não quisemos colocar Desacelerou, ele, né, um pouco. Não, para ele não entrar no pacote. Então vai entrar na reforma tributária. Tá certo. Então ele está agora e nós estamos trabalhando para que isso é muito importante, que é uma reivindicação muito antiga do segmento. Que nós então, você não devia pagar impostos sobre salário, né? Nós estamos brigando. A nossa proposta na reforma tributária agora é tirar a folha de pagamento, entrar a folha de pagamento como crédito. Não conseguimos, mas evoluímos um pouco nesse sentido aí. O outro, que é no mesmo sentido, só que aí são todos, né? Aqui desse primeiro é só o ISS. E o outro, tá? Que é um projeto que modifica a Lei 6.019, dizendo exatamente isso, cobrar os impostos só sobre a taxa de administração. Então, também estamos trabalhando nesse sentido para tentar colocar. Esse nós estamos tendo mais dificuldade, porque como amplia muito, né, tem muita gente que quer jogar isso. Vocês estão sendo beneficiados pela reforma tributária, né, que é o negócio do crédito que nós estávamos discutindo, crédito da Folha. Mas também é um projeto muito positivo. E agora estamos trabalhando está na pauta da Câmara dos Deputados, o Estatuto do Aprendiz. Que as cotas, não preciso nem dizer para você qual é o problema que nós temos, né? É algo assim, o Eduardo, surreal esse negócio de cotas. Ninguém é contra, né, você dar oportunidade para um jovem aprendiz ou para uma pessoa com deficiência. O problema é como fazer isso. Tá? E eu também defendo muito claramente que isso não é uma obrigação das empresas. A obrigação das empresas é gerar emprego, distribuir riqueza e gerar impostos. E os impostos para que o governo faça essas atividades sociais. Política pública. Agora, o que acontece? Imagina você uma grande empresa que compete, né, globalmente. Tá? O produto dela tem que ser bom para ser competitivo, preço competitivo, e ele tem que administrar essas coisas. Muitas vezes você não pode colocar o jogo. Vou imaginar você o seguinte: agora, decisão do TST. O pessoal da aeronáutica, né, estão sendo obrigados a cumprir a cota de aprendiz e PCD em todas as funções. É um problema seríssimo para eles isso. Imagina carregar mala. Tá? E outra, qual jovem quer ser aprendiz de faxineiro, aprendiz de vigilante, aprendiz de carregador de mala no aeroporto? Você acha que você tem mão de obra para isso? Então é algo que não é que você quer, mas não existe. Tá? Mas aí vai a fiscalização e o Ministério Público, multam. Ou seja, essa lei passou a ser um acharque contra as empresas.
É isso mesmo. O termo é esse. Uma chácara do Ministério Público do Trabalho, que vai lá, obriga as empresas a assinar aquele termo de orçamento comum. Aquele termo de orçamento comum, tá? E é multas estratosféricas. Então, nós estamos tentando trabalhar aqui para amenizar isso com uma compensação, tá certo? É o que está evoluindo, é você fazer uma compensação em aplicar internamento e etc. Mas nós vamos trabalhar para que essas cotas sejam aplicadas, estamos trabalhando há muito tempo e vamos trabalhar. Amanhã eu vou estar em Brasília, vou tentar falar com a relatora para a gente defender que as cotas sejam aplicadas, que os percentuais de cotas sejam aplicados sobre o pessoal administrativo, que é o que é mais justo. Tá certo. Você vê, olha o que está acontecendo hoje nas empresas de terceirização. Ela não é separado o pessoal administrativo com o pessoal que presta serviço fora. Tá? Soma todo mundo e aplica o percentual aí. Acontece que você não tem onde cumprir com esse pessoal da tua empresa. Não tem espaço, não tem lugar. Não tem atividade profissional para o aprendiz treinar e nem para o PCD. Tá? Então você tem que tentar colocar no cliente. O cliente não aceita, porque ele também tem as deles. Sim. Então, sabe, é um verdadeiro busy, né? Esse daí é um xadrez difícil de você solucionar. Não? Ó, eu tenho que cumprir a minha, eu tenho que colocar no cliente, mas ele tem que cumprir a dele. Então, concorda que o tomador de serviço está cumprindo 2 vezes? É verdade. Então, fica além de não ter essas pessoas, e as pessoas não enxergam isso. Nós estamos discutindo com o Ministério do Trabalho para aplicar sobre a parte administrativa. Vai aumentar com certeza. E nós, pelo nosso expertise da área de recursos humanos, podemos até colocar na lei que para a gente ajudar o tomador de serviço a cumprir a cota dele. Nós podemos fazer isso. Aí é uma política de estímulo e de compensação e de prêmio e de reconhecimento pelo esforço, não de punição, simplesmente multa e castigo. Né? É isso aí. Exatamente tá isso. Certo, Ou seja, então nós estamos dando uma solução, ninguém não quer cumprir. Tá? Mas você vê, esse é um projeto que dificilmente se combate lá. Né? Você está defendendo lá esse projeto, como aconteceu agora no Estatuto da Vigilância, que estava lá porque não dava para cumprir o PCD. Né? Vai lá a senadora Mara Gabrilli, sobe lá na tribuna, sensibiliza todo mundo. Entendi. É um problema complicadíssimo isso. Aqui sim, a convenção, um projeto importante da convenção, que você pode... Aquele negócio do 6x1, tem um projeto no Senado que ele propõe que pode ser feito isso desde que acordado. Negociação coletiva. E que não diminua o salário. Redução de jornada através da negociação coletiva. E que não reduz o salário. Tá certo. Isso é perfeitamente. Cada setor vão tentar se adaptar. É o que já acontece hoje. Né? Onde existe redução de jornada, acontece já porque negociou. Né? Então... Que aquele projeto que eu te falei lá quer acabar com isso. Exatamente. Você vê como que são as... Tem essa questão das penhoras online também é complicadíssimo na nossa área. Tá? Existe um projeto do Laércio, tá? Que ele entrou na época da pandemia, mas que está lá. Que é um projeto assim, não pode dar esse poder para o juiz, né? Porque o juiz hoje tem o poder. Tá? O que acontece hoje? Quando tem uma decisão de primeira instância e essa decisão já foi confirmada na segunda instância, ele já autoriza a execução provisória. E a primeira coisa que eles fazem é entrar na conta das pessoas. Então, imagina um empresário chega hoje para pagar a conta do salário, chega lá, tem uma penhora. Tá? Então, precisa discutir melhor essa questão. Eu acho que essa execução provisória, eu acho que precisa acabar, porque está dando muito poder aos juízes. Tá certo. Entendeu? Muito poder aos juízes. Bom, é isso, muita coisa que tem. Tem essa parte e também nós estamos atuando, para finalizar, como amicus curiae, né? Não só no TST, como também no Supremo. Né? Já participamos diretamente do tema do ônus da prova, que foi muito bom. O Supremo decidiu que quem tem que provar é o trabalhador. É um negócio meio estranho, mas é o que eu falo para as pessoas sempre isso. O trabalhador ele pode usar o sindicato e pode usar ou o próprio Ministério Público para denunciar que ele não está recebendo os seus direitos. E isso é importante por quê? Porque a empresa tem que comunicar à contratada, dizer, olha, o trabalhador está reclamando que não está recebendo.
E aí o que a empresa pode falar? Bom, eu também não estou recebendo de você corretamente. Você também não está me pagando. E aí fica no papel de quem é o responsável. Porque hoje, principalmente o Estado, ele posa de bonitinho. Não, eu paguei a empresa corretamente, etc. Mas não, grande maioria não é verdade. Principalmente com o equilíbrio econômico financeiro. É verdade. A questão do Estado, na contratação de terceirizados, a gente sabe que o Estado não é um que dá os melhores exemplos. Muito pelo contrário. Paga atrasado, isso quando não paga contratante, atrasa e causa sérios problemas jurídicos, né? Na terceirização. Por isso que agora o Supremo colocou, acho que é o tema 426, se não me engano, acho que é 426, colocando o ônus da prova para o trabalhador, ele que tem que alegar que, se por acaso houve algum ilícito na terceirização, ele tem que provar que existia essa negligência, que é a palavra... Que é o que eu estou falando do tema 11 e 18. 11 e 18, está. Muito então, bom, Hermínio. Então, estamos trabalhando esse absurdo que é a estabilidade, né, para a gestante no trabalho temporário. Muito bom. Tá? Então nós estamos lá no TST também sobre isso. Atuamos na Convenção 158, na época que foi discutida, que tem que voltar para o Congresso. E agora tem o Grupo Econômico também, que é muito importante isso do Supremo. O Supremo está dando um puxão de orelha, né, na Justiça do Trabalho pelos exageros. Não é competência. A Justiça do Trabalho está tentando levar a discussão para... o Supremo está tirando a competência da Justiça do Trabalho. Não é verdade. O Supremo está puxando a orelha dos exageros que eles têm. Tá? Porque esse negócio de grupo da desconsideração da personalidade jurídica, a Justiça do Trabalho não segue. Você tem um artigo no Código de Processo Civil, 133, tem um artigo no Código Civil 50, está agora na CLT, foi introduzido pela reforma trabalhista, mas eles não aplicam. Simplesmente eles passam por cima disso. Então o Supremo, agora, com esse negócio do grupo econômico, falou: vocês têm que cumprir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E nós estamos lá. Estamos discutindo e estamos acompanhando. No deficiente dos aeronáuticos, nós participamos dessa discussão da audiência pública. Foi um debate muito importante. O ministro entendeu todos os problemas, tanto é que tirou a multa, né, da empresa que presta serviço lá. Estão participando direto da fraude e da terceirização. Eles jogam tudo como fraude, porque eles querem proibir a terceirização. Tá? E nós estamos defendendo no sentido que poderia mudar essa discussão, não fraude, mas rever essa questão do funcionário que é demitido da empresa e é contratado por uma empresa terceirizada. Concordo que você sai da empresa e vai para lá, né, como é o caso de pessoa jurídica, não é também legal. Agora, também colocar 18 meses para a pessoa ficar, para voltar a ser contratado, é demais, né? Os ministros aí que tem, eles têm o quê? A quarentena de quantos dias? 90 dias, né? Quanto que é a quarentena de um ministro? O presidente do Banco Central... Lembro, acho que, se não me engano, não. Eles têm se não me engano, 6 meses, alguma coisa. Então, é um negócio absurdo, é grande. É grande. Então, mas imagina você, um trabalhador comum, ficar 18 meses. 18 meses, então nem se fala, né? Então, nós estamos tentando até mudar. Se 6 meses já é muito, imagine 18, né? Não, 6 meses para uma pessoa que ganha, tem um salário. Imagina um trabalhador comum. Então, nós estamos tentando mudar isso para isso. E a questão da gestante, que eu acho que é muito importante, também estamos lá. O Supremo já decidiu, já jogou a bola de volta para o TST, e agora nós estamos atuando no TST para que se mantenha a emenda do TST, que fala que o trabalhador temporário não se aplica a indenização de gestão para o trabalhador temporário, porque é um absurdo, né? Trabalha uma semana no final de ano, se está grávida, até porque o que o Supremo está fazendo? Voltando àquilo que nós estávamos discutindo. Pensa que está beneficiando o trabalhador e, na verdade, está prejudicando. E não está, não. Porque quem vai contratar a mulher grávida? Tá certo. Então, esse foi um quadro geral aí, Eduardo. Muito bom, Hermínio, muito bom. Olha, foi excelente. Eu acho que o nosso, quem tá nos assistindo aqui vai adorar esse bate-papo. Você conseguiu dar um panorama geral aqui, Hermínio, rapidamente, em menos de 1 hora, em temas complexos, de uma forma muito didática, mostrando, acho que para quem vai nos assistir e vai assistir esse podcast, mostrando a importância deste trabalho de relações institucionais aqui no Sindiprestem, e deixando claro para vocês viram qual que é o jogo aqui, né, Hermínio?
travar, você desacelerar alguns projetos de lei que são ameaçadores e você impulsionar outros que trazem benefícios, mas isso é uma atividade extremamente complexa e que exige uma interpretação muito sutil, inclusive, né? É técnica, é jurídica, é política, institucional, para fazer funcionar as relações institucionais e entregar para as empresas aquilo que elas mais precisam e querem, que é a segurança jurídica para poder trabalhar. Eu vejo aqui, para resumir, Hermínio, aqui, o que você falou aqui desses PLs, eu fiz uma analogia aqui aos filhos, né? Acho que o projeto de lei é mais ou menos igual ao filho, né? Porque você viu que alguns PLs que você citou aqui até fez há uma tempo, são maiores de idade, passou de 18, 25 anos. Relações institucionais me parece assim, você ganhou um filho, você tem um filho, e você tem que cuidar do filhinho até completar, às vezes, 18 anos, 20 anos e deixar maduro para você ir olhando e para conduzir, para saber se você vai impulsionar isso para frente ou se você vai falar para o filho, olha, vai por aqui, vai por lá. Você precisa tomar conta, literalmente, é isso que eu quero dizer aqui. Relações institucionais, o trabalho dentre essas nuances que eu coloquei aqui é o de tomar conta deste filho que vem crescendo e que dura anos se movimentando e crescendo até atingir, muitos casos aqui, eu vi aqui atingir a maioridade, onde precisa uma atenção diuturna, pelo que eu entendi aqui, Hermínio, é o tempo todo você tem que olhar para isso e fazer o acompanhamento desses PLs assim, de uma maneira muito intensa e com muito cuidado. Ou seja, é um trabalho realmente muito importante, estratégico aqui para o Sindiprestem. E aqui, Hermínio, eu deixo, para finalizar aqui, eu deixo um agradecimento especial a você por toda a tua história, por tudo que você colocou aqui e aquilo que você entregou para todas as empresas, os associados, os filiados que estão aqui no Sindiprestem hoje. Se hoje a gente consegue, se esses empresários, essas empresas conseguem trabalhar com relativa calma, ou então pelo menos viabilizando a sua atividade econômica com uma certa segurança jurídica, isso se deve muito ao trabalho que você fez aqui, que você está fazendo já há muitos anos, e eu quero deixar aqui o reconhecimento, meu reconhecimento, e de todos, eu tenho certeza que de todos os associados e todos os filiados aqui do Sindiprestem. Muito obrigado pela sua presença. Acredito que foi uma conversa muito boa, muito gostosa. Aprendi muito. E o Hermínio sempre é um cara que vem aqui dando aula para a gente, então a gente fica na frente dele aqui, a gente se transforma em aluno. Motivo pelo qual vai fazer com que a gente volte, com que você volte aqui para outro podcast para poder bater um papo aí sobre esses temas aqui. Hermínio, obrigado. Vou deixar com você aqui as últimas considerações e vou agradecer já a audiência pela participação aqui virtual nesse podcast, que eu tenho certeza que foi muito gostoso e que todos vão usufruir muito quando assistirem. Fica com você as últimas considerações. Muito obrigado pelas palavras, Eduardo. Parabéns a você pela condução da conversa, né? Tirou da gente aí o conteúdo mais importante. Mas isso é para você, o empresário do segmento, né? Você saber a importância do trabalho institucional para o teu negócio, não é? Para defender o teu negócio. Então, enquanto você está trabalhando aí, buscando os seus contratos, tá? As entidades, aqui no caso o Sindiprestem, está trabalhando para você, trabalhando pelo guarda-chuva, para que o nosso segmento continue firme, como já aconteceu desde 1988, tá? E aqui eu quero dar um abraço importante ao presidente do Sindiprestem, o Wander Morales, que é um empresário com visão institucional, o que é difícil, sabe? Você ter uma visão ampla, né? Você enxergar a questão holisticamente. É verdade. E o Wander ele tem uma visão muito grande e ele tem dado um impulso enorme nesse sentido de defesa institucional do segmento. Muito bom. Bem lembrado. Tá bom? Grande abraço. Na próxima, vamos conversar talvez só por um projeto ou dois, né? Vamos. Para debater mais. A gente vai olhar para... Você seleciona os mais nervosos e a gente vem e conversa aqui no próximo podcast que nós vamos fazer com certeza com você de novo. Obrigado, Hermínio, mais uma vez. Abraço a todos. Obrigado a todos. Obrigado pela presença virtual de cada um aqui.